Você, assim como eu, é ou foi a primeira ou uma das primeiras pessoas da sua família a terem acesso a algumas coisas, como educação? Talvez. Acesso à educação pela primeira vez na família. Eu tenho certeza que você que está vendo o vídeo muito provavelmente foi o primeiro ou a primeira a entrar numa faculdade, fazer um curso técnico, se especializar da sua família. Em geral, o público do Colunas Tortas tá nessa posição. Vamos dar uma olhada o que a Gabi Malmagro tem a dizer? Você viva com um sentimento de inadequação por muito tempo. Tem muita gente que bate o olho em mim aqui nas redes sociais e acha que eu sou uma pessoa que veio assim de um lar rico, de berço de ouro, sendo que isso não é verdade. Mas também minha vida não é lá história de superação, tá, gente? Eu nasci num lar de classe média baixa e os meus pais puderam me dar certas oportunidades que assim, eles não puderam nem sonhar na vida deles. Talvez seja a história padrão, né, do peão que conseguiu um trampo numa multinacional, um salário digno ali e tal, e saiu da classe D para a classe C, da classe E para a classe C e por aí vai. E quando eu nasci, eles fizeram muito esforço Supondo, para né? que eu tivesse acesso a um estudo de qualidade, que eu aprendesse certas habilidades que eles sabiam que iam ser úteis para mim, como falar inglês, por exemplo. De fato, abracei muito essas oportunidades. Eu sempre fui uma menina muito estudiosa, muito dedicada, eu sempre dei muito valor a isso. E aí, quando eu saí do ensino médio, eu fiz um ano de cursinho, que eu era bolsista, e passei em engenharia, isso vocês já sabem. Porém, quando eu cheguei nesse mundo, eu comecei a lidar com pessoas que viviam uma realidade muito diferente da minha, assim. Pessoas que os pais fizeram faculdade, que os avós fizeram faculdade. Gente, meu avô aprendeu a ler sozinho, perguntando o que estava escrito nas coisas na banca de jornal. Então ali eu me senti num mundo muito discrepante, tá? Mas também tem um lado de que eu só olhava pro copo meio vazio, né? Eu só olhava para as pessoas ali e falava, nossa, essas pessoas são muito ricas e eu sou uma lascada. Mas também tinha muita gente que tava no mesmo barco, tá? Eu era meio sem noção com 18 anos. Eu realmente li aquele contexto ali de uma forma errada. Mas eu me senti muito discrepante ali naquele momento, sabe? E depois, quando eu entrei no mundo corporativo, principalmente, gente, era bizarro. As pessoas tinham vivências muito diferentes das vivências que eu tive. E eu já tive vivências muito boas, tá? Principalmente ali na adolescência, a gente começou a ter certos acessos, assim, conseguir viajar, sabe? Meus pais conseguiram pegar um carro melhor, alguma coisa assim. Mas, assim, o que a galera conversava no mundo corporativo era muito discrepante, fora de realidade total. É que eu acho que o lance não é o fato de viajar, mas o lance é o resultado que a viagem tem ao ser transformada num jeito de ser propriamente de classe média. Porque assim, convenhamos, classe C não é classe média. Classe C é um peão que não dorme no chão. É isso, no fundo. Né? Ainda tá ferrado como qualquer outro. Talvez não tanto assim, não tá na miséria, evidentemente, mas o fato de não estar na miséria não significa que não se está na pobreza. O que vem na diferença do mundo corporativo é um jeito de ser que é muito classe média, é muito burguesinho. É um jeito de ser específico. Um jeito de ser em que os gestos, o tom de voz, como se portar, a maneira como os conflitos acontecem, como eles são solucionados, a maneira como as amizades acontecem, como elas terminam, como elas continuam, tudo isso tem um sabor diferente, passa por um lugar diferente, que se você não cresceu, não é dessa origem, muito provavelmente aprender isso na idade adulta vai ser um sacrifício. E é por isso que muita gente, quando entra nesses espaços, estabelece uma interpretação que é um pouco preconceituosa, né? E aqui quando eu tô falando preconceito, eu tô falando do conceito que é pré-formado, não é um julgamento de valor que eu tô fazendo, tá? Mas que é um pouco preconceituosa, que é aquela visão assim de, é que é todo mundo metido, todo mundo é egoísta. Não necessariamente, é que às vezes não é, as coisas só não operam da mesma maneira como operam do lugar de onde você veio, que é o lugar de onde se tem a visão de que o jeito de ser que não é o teu é egoísta, por exemplo. O que não significa que são pessoas gostáveis ou não. A questão não é essa, de novo, né? Não é uma questão de julgamento de valor. Afinal de contas, gostar ou não de alguém aí é uma questão muito individual, muito nossa, que a gente decide no dia a dia. Mas o que eu quero dizer é que isso que ela chamou de discrepância, eu vou chamar aqui esse desalinhamento do jeito de ser que é teu com o próprio clima do espaço que você tá, porque é um clima construído a partir de jeitos de ser que são muito próprios de uma origem de classe média, média alta, alta, por aí vai. Esse desalinhamento, ele é difícil de se lidar. Não é simples.
E é uma das coisas que faz com que a ascensão social no Brasil seja também dificultada. Porque mesmo se a pessoa consegue o acesso a postos de trabalho cujo salário é mais alto, talvez ela não consiga acesso ao capital social que outras pessoas com a origem de classe conseguiriam ao ocuparem esses postos. Dessa maneira, fica mais difícil até mesmo a reprodução, ou melhor, a manutenção da posição conquistada. Ou seja, a luta que foi para você conseguir ter uma microascensão vai ser a mesma luta que provavelmente seus filhos vão ter, mas que não é a luta que o filho do sujeito de origem já de classe média, de família estabilizada, teria se fosse ele ocupando o mesmo posto de trabalho que o seu. A manutenção é mais fácil. Vai ser mais difícil para você, que não tem capital social. Ei, você, me escuta com atenção. Deixa eu pausar o vídeo rapidinho, só para você entender que o Colunas Tortas é um projeto independente. É um site, são as redes sociais, é este canal do YouTube que é feito inteiramente por mim, de maneira independente, sempre tentando trazer ciências humanas de uma maneira mais aplicada no nosso dia a dia. E como se trata de um projeto independente, ele também é autofinanciado. O financiamento dele acontece com as visualizações que vocês dão, com os cursos que vocês compram e também acontece quando vocês se transformam em membros do canal. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos para membros que eu tô mostrando agora para você. Lá na homepage do canal você vai ter várias playlists. Vai ter a playlists dos vídeos que são para você, que é o algoritmo escolhe o que talvez seria mais adequado para você. Tem a dos últimos vídeos também. E depois são só playlists de membros. Todas as playlists de membros são tagueadas com membros. Elas estão aqui dentro das playlists e na homepage tem as principais. Primeiro a playlist de Ciências Humanas, onde eu trago Adilson Moreira falando do racismo recreativo, onde eu trago questões sobre colonialismo, onde eu trago Sueli Carneiro para poder falar sobre racismo no Brasil, onde eu falo sobre conservadorismo, onde eu trago Cida Bento para falar do Pacto da Branquitude. Tem também as playlists que são videoaulas, são séries de vídeos para a gente compreender uma obra de um autor, desvendando a microfísica do poder, onde eu falo muito sobre texto a texto do livro A Microfísica do Poder, do Foucault, as figuras do desatino na História da Loucura, onde eu falo sobre cada forma que a loucura é exemplificada dentro do livro História da Loucura do Foucault, uma introdução ao livro Modernidade Líquida do Bauman. Então aqui você tem um apoio para fazer a leitura capítulo a capítulo da Modernidade Líquida e extrair o máximo possível deste livro. O Normal e o Patológico, do Georges Canguilhem, que também é muito importante para os estudos que acontecem no século XX, além de ter acesso a todas as lives que são feitas semanalmente no Colunas Tortas. Eu também comecei uma playlist nova de vídeos para membros de monólogos, onde eu faço um vídeo um pouco maior, com um tempo um pouco maior, falando livremente, uma conversa mais íntima que fica só entre eu e você, membros do canal. Então, seja membro do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas, financie o Colunas Tortas, faça parte dessa história e nos apoie a continuar produzindo cada vez mais. Seja membro. Agora vamos voltar pro vídeo. Pessoas. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais eu ia nesse ambiente acadêmico, quanto mais eu ia nesse ambiente corporativo, eu também me sentia diferente das pessoas da minha família. Eu não conseguia explicar o que eu fazia no meu trabalho, eu não conseguia explicar o que eu estava estudando na faculdade. Eu acho que o meu avô faleceu sem saber o que era o curso que eu fazia na faculdade. E aí, para quem faz essa certa ascensão social, assim, você passa por um sentimento de inadequação muito grande em todos os ambientes que você tá, porque você tá num lugar que, cara, você pensa, isso aqui não me pertence, sabe? Porque é aquele negócio, né? Você não pertence mais, de fato, ao lugar de onde você veio. Isso é um fato. Os vícios do lugar de onde você veio ficam mais claros. E as virtudes ficam mais distantes. O lugar de onde você veio passa a ser um lugar que você precisa dar uma forçadinha de barra, porque você já não tá mais lá e ao mesmo tempo também não tá no outro lugar de onde você tá indo. Você tá nessa transição, nesse lugar do meio, que é um lugar em que às vezes você não vai ser nem aceito no destino, mas também não é mais aceito na origem. E as situações vão acontecendo para que você perceba que não é tão aceito na origem. Por exemplo, a pessoa, ela vive lá, veio de uma família pobre e tal, ela passou, fez um curso técnico, conseguiu um cargo, começou a fazer faculdade e tá ganhando R$ 4.000. Salário. R$ 4.000, 2 salários mínimos e um quebrado.
E aí vai ter gente da família do bairro de origem que vai começar a, né, a botar os ganchos, né? Então, como você tá ganhando bem e tal, tem como emprestar o dinheiro aqui? Emprestar, entre aspas, é dar na prática. Tem como você dar aqui um dinheiro? Tem como você, né? Já que pra você tá mais de boa, banca o churrasco aí da galera. Ou então as relações começam a ficar mais áridas, né? Porque de repente você decidiu, sei lá, não se prestar a uma ação que alguém quis, não fazer um favor, não precisa ser econômico, tá? Não fazer um favor, não se deu muito bem com algo que alguém falou, tudo mais, e automaticamente vem aquela coisa, já tá metido, né? Já tá metida. Só foi conseguir esse emprego novo aí, já tá metida. Só porque ganhar mais que eu acha que é melhor? Aí esses papos, esse discurso começa a operar também. De repente, se torna uma desvantagem o fato de você ter conseguido uma microascensão. O que faz com que, de certa forma, você tenha que ser submissa tanto no destino como na origem. Aguentar certas exclusões, tanto no destino, né, o caminho que você está trilhando, o destino dele, como na origem também. Tem que ser submissa ao imbecil. Hoje eu recebi um comentário de uma pessoa falando algo desse tipo, né? Que eu era riquinha, alguma coisa assim. E eu li aquele comentário e eu achei engraçado, assim, porque de fato eu tenho uma vida muito confortável hoje, né? Principalmente depois que eu me formei, que eu realmente me consolidei com o meu Tem que pedir desculpa por não ser miserável. trabalho na internet, tudo. Porém, eu me sinto num lugar que é muito instável, gente. Essas coisas meio que não são minhas por direito desde que eu nasci, sabe? Uma coisa muito instável porque você pensa, tá, e quem vem depois de mim? E os meus filhos, sabe? E as próximas gerações da minha família? Como que isso vai ser? Porque eu sou a primeira pessoa da minha família que tá dando certos passinhos além, sabe? Os meus pais já vieram de um ambiente que era bastante miserável e eles conseguiram dar alguns passos além e conseguiram hoje, né, viver bem, eles têm uma qualidade de vida ótima. Mas vocês percebem que é algo muito frágil? 2 gerações antes de mim, sabe? Eu não sei onde as pessoas nasceram. Entende? Eu também não. Eu olho pra certas pessoas na minha família e falo, cara, o que essa pessoa fez ao longo da vida dela? Eu não tô falando aqui pra falar, ai, olha que inúteis, olha só, não sei o quê. Não, são pessoas que tiveram pouquíssimos acessos ao longo da vida delas. A pequena mudança social que aconteceu veio acontecer na minha geração, de sabe lá quantas gerações da minha família. Então, isso é um negócio um pouco pesado, sabe? De você conseguir entender o que é esse espaço e como você ocupa esse espaço, sem gerar esse sentimento de culpa também, e sem gerar essa inadequação em todos os lugares que você vai. Gabi Malmagro, é isso. Achei interessante esse vídeo dela. E no fundo é isso, né? É essa posição que não é nem lá nem cá, mas que passa justamente pelos conflitos de não ser nem de lá nem de cá, mas de ao mesmo tempo estar com um pé lá e um pé cá. Não é adequado de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E para se tornar adequado, tem que se submeter a alguma coisa. Tudo se passa como se não fosse natural a tua circulação. Nem do lado de lá, nem mais do lado de cá. E aí talvez a única solução seja construir os seus próprios círculos sociais, né? Talvez com gente que também esteja passando por isso. Não sei, mas talvez. Tudo bem? Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã. E ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.